Bom dia, galera, eu sou o Nifle do site insanityarts.com e hoje eu quero falar sobre arte na tela do computador. Nos últimos anos, muitos têm falado sobre computação gráfica em universidades ou em anúncios de empregos, mas no final das contas, o que ela significa? Trata-se da área de informática em que se criam estudos gráficos, imagens, desenhos e figuras. Para trabalhar a computação gráfica, é necessário que o usuário entenda alguns conceitos iniciais, como composição de imagens, desenhos e figuras que são compostas por pixels. Pixels são pontos, que unidos formam as cores, o formato e o desenho. Observe as imagens a seguir. Não é possível se ver os pontos, porque a imagem está normal, mas se a gente der um zoom e aumentar o tamanho da imagem, vocês vão começar a ver os pontos, estão vendo? Esses pontos são os pixels. Quanto mais pixels uma imagem tiver, mais ela poderá ser ampliada e menos ela distorcerá. Isso que é a famosa resolução. Como esses pixels são pontos, quanto mais pixels tiver em uma polegada, melhor será a sua qualidade. É o chamado DPI, Dots per Inch, de uma imagem, que significa pontos por polegada. Quando você vai criar uma imagem no Photoshop, ele te pergunta a resolução em pixels por inch, ou seja, pixels por polegada. Para SIG, normalmente a gente usa 72 pixels, ou seja, para cada ponto na tela, para cada polegada na tela, vai ter 72 pontinhos. O que diferencia um vetor básico de uma imagem? Por exemplo, se eu vim aqui no Photoshop e pintar uma bolinha preta, bem pequenininha, der um Ctrl T e aumentar o tamanho dela, olha o que vai acontecer. Por que isso acontece? Porque toda imagem que trabalha em resolução inches por pixel, ou seja, que tenha pixels, ela acontece essa deformação. Agora, o que é um vetor? Algumas pessoas usam o VShell no Photoshop e definem isso como vetor. Mas eu vou provar para vocês aqui que não é. Vou fazer uma forma qualquer. Vou rasterizar. Dou um Ctrl T. Quando eu puxar, vocês já podem notar que a imagem deformou. Isso acontece porque ela só tem 72 pontos por polegada. Quando a gente aumenta o tamanho da imagem, na realidade a gente não está aumentando a imagem, a gente está aumentando o tamanho de pontos na tela. Vamos abrir um software aqui agora de vetorial de verdade, o Illustrator. O vetor real, ele não trabalha com pixels, ele trabalha com um algoritmo que aumenta o tamanho da imagem. É uma coisa super complexa. Os softwares top de mercado hoje em termos de edição vetorial, a gente tem o Illustrator, que é esse que eu estou mostrando, tem o CorelDRAW, que é muito usado, e tem o Inkscape, que é um freeware open source, que ele seria mais ou menos o GIMP dos vetoriais. Viu?
a imagem manteve a mesma qualidade, não distorceu nem nada. Por que que isso acontece? Porque o Illustrator, como todo software vetorial, ele não só aumenta os pixels, ele muda realmente a imagem com um algoritmo super complexo. Agora, quando você vai saber quando tem que usar cada um desses tipos de imagem? Gráficos vetoriais geralmente são utilizados em impressões em arte para revistas e folders. Uma área que utiliza muito ferramentas vetoriais é a de ilustração, tanto para quadrinhos como publicidade. Como ferramenta de ilustração vetorial, cria-se um croquis antes, que mais tarde é trabalhado em programas de edição de bitmap para aplicação de detalhes. Já os gráficos bitmaps, ou seja, os gráficos feitos no Photoshop que trabalham com resoluções em pixels por inch, ou seja, pixels por polegada, são muito utilizados na web, porque eles se tratam de gráficos mais leves, e impressões e CD-ROMs. Geralmente os designers utilizam de ambas as formas combinadas ou não. Os dois softwares vetoriais mais utilizados são o CorelDRAW e o Illustrator, geralmente em conjunto com o Photoshop, que é um mapa de bits, ou o PageMaker. O PageMaker ele mudou de nome, hoje ele se chama InDesign. Ele está aqui, vem junto da suíte do CS3. Para que serve o InDesign? O InDesign é um editor de folders. Com ele você pode fazer revistas, jornais, esse tipo de coisa com muito mais facilidades que os outros softwares, pois ele é um software específico para isso. Tem um concorrente dele que é o Quark, e todos os dois têm versões para PC e Macintosh. Esse aqui é o InDesign. E ele é um bem legalzinho esse software. Bem, quando um médico conta a história de sua formação, ele costuma ser simples. Fiz faculdade de medicina na USP, especialização em dermatologia. Mas os profissionais de editoração eletrônica normalmente têm histórias bem mais compridas e complicadas sobre como adquiriram suas habilidades. Alguns fizeram cursos, outros se debateram tentando entender um software, outros leem livro, alguns tiveram ajuda de amigos e alguns acessam Insanity Arts. Na maioria das vezes, fizeram um pouco de cada uma dessas coisas. O certo é que são muitos os caminhos para entrar na área e depende bastante das características do candidato e do nível de habilidade que eles pretendem atingir. Os cursos facilitam muito a vida do usuário iniciante. Dão uma base inicial para que eles possam caminhar sozinho, auxiliando a assimilação dos termos técnicos. Com isso, a velocidade de aprendizado é maior. Quando o operador é autodidata, normalmente para ele estudar no ponto que julga saber o suficiente, mas mesmo quem faz um curso de editoração não aprenderá tudo. Só a experiência e a iniciativa de buscar mais informações sobre todo o processo de impressão que deve levar em conta uma série de variáveis. Além da imagem que se vê na tela do micro, tipo de impressora, tipo de tinta, qualidade de tinta para transferência do papel, ganho de ponto, equilíbrio de grisels, Moore, etc. Em livros e manuais e consultas de colegas é o que poderá se formar bons profissionais. Acessem o Insanity Arts e tirem suas dúvidas. Bem, eu sou Nifle, do site insanityarts.com, e espero que tenham gostado dessas dicas.